Como foi anunciado no nosso site, estaria hoje aqui presente o doutor Luiz Rosa, para falar sobre a segurança e saúde no E-Social. E vamos ganhar tempo aqui, vamos já convidá-lo para dar início para nós, e ele se apresenta e já inicia o trabalho dele. Alô, alô. Bem. Bom, boa noite a todos. Inicialmente eu quero agradecer aqui a oportunidade, a honra. Eu conversei com o senhor Everaldo, ele falou, quando pode ser? Eu falei, pode ser hoje, que era no dia. Eu falei, não, para a semana que vem é melhor. Então estamos aqui e para falar de um assunto que, para mim, eu venho lidando com ele há muitos anos, é sempre uma satisfação falar desse assunto. Mas antes eu gostaria de conhecê-los, saber quem. Então, primeiro dizer para vocês que eu não sou o Percival, certo? Aquele da Record. Né? Porque tem aluno que confunde, acha que eu sou o Percival. Acho que é porque eu sou muito bonito, igual o Percival, então... E quem conhece o Percival aí sabe o que eu estou falando. Agora mesmo ele estava ali, eu passei na padaria, estava lá, na tela da Record, ok? Então eu não sou o Percival, nem sou o sósia dele. Eu queria identificar aqui quem é empresário, empresário seria de qualquer ramo. Por favor, levanta a mão. Empresário tem 1, 2... Contábil, né? Isso, está valendo. Empresário contábil. Quem é o contador autônomo? Tem um punhado, né? É algum engenheiro de segurança? Só eu. Técnico de segurança? Tem um lá, ó. É muito importante nesse contexto, técnico de segurança. Obrigado pela presença. Advogado? Tem um punhado aqui, né? Geralmente são. Tem um ali. Médico do trabalho, enfermeiro? Ninguém. Contabilista? Todos, né? Que bom. Muito bem. Então, o E-Social é um assunto novo para vocês, para todos nós. Para mim também, né? E eu aqui, esse trabalho de hoje vai ser um ambiente de teste, igual o E-Social, é um ambiente de teste para mim. Eu trouxe uma palestra que eu faço para pessoal da área, para estudante e tal. Eu dei uma enxugada para não ficar muito maçante para vocês, mas eu não sei como é que ficou. Então, a parte inicial da palestra, ela é mais da área de vocês sabem mais que eu. Aliás, quem sabe mais aqui é o Cleubi, né? O Cleubi. Só que ele não está aqui hoje, porque qualquer coisa aqui eu ia chamar ele para ajudar, né? Então, eu vou passar bem rápido essa parte inicial para a gente ir para outra parte. E aí, se tiver muito maçante, a gente, dependendo das perguntas de vocês, o interesse, eu posso ir no final, eu tenho que fazer o final, porque eu tenho algumas recomendações para fazer lá mais no final da palestra. Ok? Então, eu tenho acompanhado vocês aqui, o curso de vocês pelo YouTube, por isso que eu conheço o Cleubi, né? E ele é uma pessoa que conhece bem dessa plataforma, né? Eu lido mais, agora que a gente vai lidar com a plataforma, eu lido mais com a segurança em si. Por isso que eu estou assim meio para ver como vocês vão enxergar isso, ou enxerga para ver como é. Na próxima, eu garanto que eu vou fazer um ajuste fino e a gente vem aqui e fala em cima da mosca, aquilo que você quer ouvir, tá certo? Então, assim, a opinião de vocês é muito importante para mim ajustar a minha palestra, beleza? Ok, Wesley? Vamos lá? Muito bem, então nós começamos a falar. Aqui está a apresentação que foi para o site, né? Nós vamos em frente. Hein? Eu pensei que você que mudasse. Não. A máquina é dele, na setinha. Setinha. Mais uma aqui. Beleza? Bem, a gente vai passar essa parte assim mais rápida, né? O porquê, né? Porquê o E-Social, para quê, né? Sistema Público de Escrituração Digital, certo? Então, por favor, pode passar para frente, todo mundo já sabe. Objetivo, dá mais um clique. Vocês já sabem,
que está no manual, né? Aliás, o manual agora é o 24.02, que já teve modificação. Então, lá no manual diz que é um instrumento de unificação da prestação das informações, das escriturações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, ok? Pode passar, senhor vereador. Todo mundo já é craque nessa parte aqui, então... o objetivo também está no manual. Qual é o objetivo? Dar efetividade e fruição dos direitos fundamentais trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores. Então, no fundo, esse trabalho é para garantir o direito dos trabalhadores, que às vezes eles não são contemplados por uma razão ou por outra, vai ficando de lado. Faz só a folha, paga, acerta, e aí esse objetivo, eliminar as redundâncias, aprimorar a qualidade da informação e dar um tratamento diferenciado para MEI, ME e EPP. Aliás, já saiu uma portaria aí dando um refrescozinho para as empresas de micro e pequeno porte. Muito bem. Aqui estão os entes públicos, né, que está lá o Ministério do Trabalho, a Caixa, a Previdência Social e a Receita Federal. Então, o RH e o setor contábil, que são os... Colega, eu só não achei isso aqui, ó. Lá no escritório? Ou é para cá? Eu não entendi. Ah, entendi. Agora que eu entendi. Tá certo. O escritório contábil está todo mundo lá animado, né? Isso que agora que eu entendi. Muito bem, então é o setor contábil que vai ser o primeiro, o RH. No único envio sobe as informações, né? CAGED, GFIP, só no toque vai subir tudo. Então isso vai dar uma agilidade muito grande. Aqui de novo tá os layouts, as tabelas, as perguntas e respostas que estão no site, são 245, são muitas, tirando dúvidas. Quem tiver dúvida, o próprio sistema tira, né? E os vídeos para acompanhar são os vídeos da Árvore do Conhecimento / E-Social. Não sei se vocês estão acompanhando, mas tem todos os vídeos do Ministério falando das coisas. Por favor. Muito bem. O faseamento também, vocês já sabem, as empresas do Grupo 1 já estão mandando folha de pagamento nessas alturas, né? Até 78 milhões. Aqui está o faseamento. E elas começaram em janeiro, né? Depois, março, mandou os dados trabalhistas, e agora estão mandaram a folha de pagamento já em maio, né? Em janeiro do ano que vem, segurança do trabalho. Por favor, senhor vereador, pode discutir. O grupo 2, que é o que entrou agora em julho, né? Vai mandar informação também de segurança do trabalho lá em janeiro do ano que vem. Por favor, pode passar. Esse é o grupo 2. Grupo 3, são órgãos públicos. Vai ter um refresco, começa em janeiro e manda informação de segurança do trabalho em julho. Por favor, você pode passar. Muito bem, aqui um mapinha aqui, só para facilitar onde está a segurança do trabalho do grupo 1, janeiro 19. Do grupo 2, janeiro 19. Grupo 3, julho 19. Ok? Por favor. Muito bem. Dificuldades atuais darão facilidades no futuro. Então, ter tanta informação que hoje vocês fazem assim de uma forma, cada hora uma, vai subir tudo de uma vez, tudo num toque só, está resolvido. Mas até alinhar isso tudo é que vai ser o grande problema. Por favor. Muito bem. Quem está obrigado ao E-Social? Todo mundo, né? Se tiver um funcionário, tal, pequeno, médio, grande, né? Aqui está a instituição do decreto e ele não é novo, ele é de 2014. Agora que está começando funcionado, 4 anos depois. Por favor. Muito bem. Aqui eu vou parar um pouquinho, dá mais um toque, por favor. Muito bem. Aqui é importante a gente falar que a integração das responsabilidades, né, elas são integradas, e isso é preciso definir logo no começo ou ao longo, né? Começa lá no recursos humanos, né? O setor contábil, começa no contábil, né, que é o primeiro, que vai fazer as rubricas, que vai fazer a assinatura digital, essa coisa toda. O recurso humano tem um papel fundamental já para cargos e funções, definir tudo. O financeiro é importante também e segurança do trabalho. Então, lá no início ali, eu falo, contábil faz o trabalho inicial e continuado. O RH, atualização e pessoas. O financeiro, ajuste de documentos só, porque o que ele faz, ele vai continuar fazendo, né?
E a segurança do trabalho vai ter que fazer muita adequação documental. Então, se deixar para a última hora, vai ser uma loucura. E comprobatória e sistematizar as informações através de softwares, né, que, além de poder fazer os documentos, esses documentos falam a mesma linguagem XML para mandar para o sistema, né? E aqui, pessoal, nessa integração de responsabilidade, eu já vou adiantando uma sugestão que seria formar um comitê chamado Comitê Interno ou ES-Time, E-Social Time, numa metodologia sistemática. Por que eu estou falando isso? Porque eu, através do sistema da Federação das Indústrias, eu prestei muito serviço para empresas pequenas, e grandes e médias, e quando eu fui fazer um trabalho de 5S ambiental, a gente criava um comitê de todas as áreas. Por exemplo, eu lembro de uma empresa de automóveis. Então, ela tinha o setor de tapeçaria, de motor, de funilaria, de pintura, Tinha uns 12. Aí eu consegui, com o pessoal do RH lá, o chefe desse serviço, pegar um de cada setor, para ensinar para ele o que era o programa, como é que ia fazer, qual é a tarefa dele quando eu voltasse. No treinamento isso ficou muito claro, então foi feito um ecotime. A gente, quando é ambiental, a gente chama de ecotime. São pessoas da empresa encarregados de setor, que cuida daquela área e cuida, quando eu vou lá, eu trato com ele. Eu reúno, tal dia, tal hora, eu estou indo aí. Aí reúne aquelas pessoas e eles distribuem para os demais, para os seus setores, senão fica muito difícil trabalhar. Então, eu acho que essa integração aqui seria através, dependendo do tamanho da empresa, ou de um grupo de empresas, vocês fariam grupo de empresas que têm afinidade, ou a KINAI dela tem semelhante, e cria um grupo para poder treinar essas pessoas e a coisa andar. É uma sugestão já inicial que eu estou dando, ok? Vocês podem, se quiser dar opinião, mas fica aí a minha sugestão. Por favor, continuando. Muito bem, isso aí o Cleuber aqui vai ensinar para vocês. A linguagem XML é como se fosse um empilhamento de informações que vão subindo e vão empilhando e elas integram entre si. Forma o RET, né, que é o registro de informações, eventos trabalhistas, né, que a segurança do trabalho vai estar dentro desse aqui. Por favor. Muito bem, mais um clique. A segurança do trabalho ela acabou retardando o desenvolvimento desse E-Social devido à complexidade que ela tem e à importância que ela tem, né, no sistema. Ela era deixada de lado, mas a hora que do vamos ver mesmo, que tem que documentar tudo, que tem que definir as coisas, ela acaba sendo um entrave. Ela foi um entrave para esse sistema. Então, como é que seria? Procuração eletrônica do empregado via contabilidade, vocês que vão fazer. Certificação digital, acesso à plataforma, conforme as procurações que vão ser passadas para cada responsabilidade para cada um. Se for prestador, passa as informações para o empregador lançar, ou não, ou se ele tiver autorização e procuração, ele mesmo lança, né? As informações ficarão nas nuvens, por isso que permitiu, antigamente o INSS trabalhava com um servidor muito grande, hoje o sistema é na nuvem, né? Cabe informação quase que limitado. Muito documento vai subir em PDF, né? O documento comprobatório. Não é só entregar o documento, é orientar e assessorar. Então, quando vocês contratarem técnico de segurança ou engenharia, não fica só documento, não. Precisa de informação, precisa de orientação, precisa de ajuda. O PPRA tem que ser o PPRA, que hoje é feito por função, por setor, por risco e tal, ele vai ter que ser objetivo, embasado, ter um embasamento normativo muito grande, e codificação, que eu vou falar mais lá na frente. Os agentes têm que ser codificados. Nós vamos falar o porquê e como, ok? Os códigos. Sim? Muito bem, esse aqui vocês já sabem, né, que é o modus operandi do sistema, começa com informação do empregador, os eventos de tabela, os vínculos que vocês já estão fazendo, os eventos não periódicos e os periódicos, por favor. Só para a gente poder entender o sistema, a questão, aqui está de novo, né, eventos iniciais são periódicos e periódicos. Especificações no slide seguinte, por favor. Muito bem. Essas datas aqui vocês já sabem lá, os eventos iniciais e os não periódicos e os que são mensais, né? Então, eu coloquei em vermelho alguns que têm relação com a segurança do trabalho.
Só que agora acabou de sair uma alteração que muita coisa não vai entrar na folha direto, ou não vai ser informada agora. Vai ser informada em tabela específica, que nós vamos ver, essas informações, para não confundir, sobrecarregar a folha. Eles deram um refresco aí de tirar algumas informações de segurança, que são específicas, elas vão entrar numa outra tabela. Ok? Mas eu coloquei aqui o AS, a CAT, as que são eventos periódicos, esses aqui, né? Cargos e funções e horários, é quando está formando lá no início, vocês lá, precisa definir isso, lá no começo, que são os eventos iniciais. E depois aqui são os mensais, né, que folha, enfim. Por favor. O passo a passo, né, para a gente ter uma ideia. Era 45 eventos, agora aumentou, são 6 de segurança do trabalho. O primeiro passo, as informações iniciais, depois as tabelas, depois o cadastro, depois os eventos periódicos, não periódicos, prazos de envio no próximo slide, por favor. Os prazos de envio, vocês sabem mais que eu, né? Então está lá, o evento 1000 é o primeiro, né? Informações de empregador e contribuição e órgão público. Quando é que vocês vão enviar? Né? Vão enviar quando é requisitado. A empresa começou hoje, começar os dados dela hoje. Quando eu chegar no evento periódico, é o dia 7 do mês seguinte. Todo dia 7 do mês seguinte tem que colocar as informações. E quando chegar no evento não periódico, esse aqui é a anterior admissão, ó. Admissão do trabalhador, registro preliminar, anterior admissão. Admissão do trabalhador também 2200, anterior admissão. Fazer o ASO, atestado de saúde ocupacional, aquela coisa toda. E esse sobrou para 7 do mês seguinte, né, que é a alteração dos dados cadastrais e a alteração de contrato de trabalho, se for o caso. Por favor. Muito bem. Começando no evento 1000, que é o primeiro evento, ele já habilita o empregador a utilizar o sistema, né? Então, a gente vai ver que esse sistema ele tem pré-requisito. Se você não fizer um antes, depois ele não abre para você fazer o outro. Ele vai gradativamente te abrindo. E à medida que você vai entrando lá, ele já está com seus dados. Muita coisa que não precisa repetir, já está registrada. Então, habilita o empregador a utilizar o sistema, informa a natureza jurídica, os dados cadastrais, o FAP, que é o Fundo Acidentário Previdenciário, nós vamos falar daqui a pouco. E aí é a responsabilidade da contabilidade e jurídico, né? Temos que chamar o jurídico também. O RET você já conhece, que é o Registro de Eventos Trabalhistas. Vai ser alimentado por esses eventos aqui, o 2200 e o 2399. Ele é o Centro de Inteligência do E-Social. Tem uma formação inicial com o evento 2100 e suas regras definem aceitação ou rejeição de um novo evento. Por favor. Muito bem. Eu já disse antes que os eventos têm pré-requisito, né? E aqui está o sumário dos eventos de SST, que são os que saiu agora já com a modificação. Tirou uma tabela, mas manteve algumas e introduziu outra. Então, por exemplo, o 1005 é a tabela de estabelecimentos, unidades de órgãos públicos. No caso de obra de construção civil, não tem mais aquela CEI, agora é CNO, Cadastro Nacional de Operações, né? O 1060, tabela de ambientes de trabalho. Ele vai ter que descrever os ambientes de trabalho detalhadamente, porque senão depois não pode entrar com esse outro aqui, ó, que é condições ambientais de trabalho, que é a outra tabela. Então, aqui, ó, S65, tabela dos equipamentos de proteção, descrição dos códigos, dos EPIs e dos EPCs. Então, agora, tudo era codificado, mas agora mudou de tabela, e aí o EPI tem código. E o EPC também. Então, você, no meio daquela quantidade, 1.460 códigos, você vai lá, escolhe o que você quer, clica, ele entra no sistema, só o código, não precisa escrever nada, né? Então, tabela de equipamento de proteção, também foi codificada. 2210, comunicação de acidente de trabalho, a CAT não substituiu a CAT Web, isso desde o começo do sistema, não vai ter mais CAT Web, para informar, vai ser nesse evento, 2210. E o 2220, o monitoramento da saúde que é feito pelas empresas de PCMSO, pelas clínicas, né? São os dados do PCMSO. Um exemplo que às vezes acontece muito. Tem que informar
o exame toxicológico do motorista profissional. A minha carteira, por acaso, é profissional, fui renovar o ano passado, eu tive que pagar 300 pila, sem choro, se eu não quiser descer minha letra, né? Falei, eu não quero a vida inteira com essa letra profissional, não sei se uso, com dó de gastar 300 conto, mas tive que gastar se eu quiser. Eu não informei porque eu não estou empregado, mas se eu tivesse, a empresa falar, cadê o exame toxicológico? Aliás, quando o motorista é empregado da empresa, ela que tem que pagar o exame. É isso? E informar aqui. Mas, às vezes, ela nem isso ela não faz, ela manda ele fazer, né? Condições ambientais de trabalho, fatores de risco. São os laudos de medição do ruído, da poeira, do calor. E os agentes e atenuação, os EPIs, os EPCs, o sistema de ar, de ventilação, etc., e a conclusão se é insalubre ou não, que tem que ter. Então, aqui já começa a pegar, no 2240, já começa a precisar da área de segurança de saúde de uma forma mais efetiva e mais, assim, fazer laudos, né, que muitas empresas não têm esses laudos ainda. Isso vai dar uma sobrecarga muito grande. Creio eu que, a hora que os empresários acordarem, eles vão ter que correr lá e pedir para o Supremo Tribunal Federal adiar pelo menos essa parte aqui, mais um pouco, porque a gente conhece o Brasil, conhece os brasileiros e nos conhecemos. Eu também sou brasileiro, eu também deixo muita coisa para a última hora, e aí isso vai acontecer, vai dar uma sobrecarga, né? Porque, por exemplo, eu sei de empresa aí que precisava, a construção civil, por exemplo, tem muita obra que não tem esses laudos. Eu já fiz em alguns, fui chamado para fazer. Mas é porque a empresa tem o programa de qualidade, tem ISO 9000, tem não sei o quê, e ela quer comprovar que faz tudo certinho, então ela paga para fazer, chama para fazer. As demais que não chama ninguém é porque provavelmente não está fazendo. Cair do céu não vai cair, né? Muito bem, o 2245 é treinamentos e capacitações. Antes tinha que informar numa tabela inicial lá, já agora no prazo que vocês estão, né? Agora ela ficou obrigatória pela tabela 29, de acordo com as NRs. Né? O treinamento, por exemplo, NR10, ela exige que seja um engenheiro da área de eletricidade, e vai ter que ter o RT dele, vai ter tudo comprovado para fazer esse treinamento. Caldeira, vai ser um engenheiro mecânico, etc, etc. Então tem que ter. O outro, o técnico de segurança pode fazer? Pode fazer. Então vai ser o técnico de segurança, vai ter o número dele lá, tudo certinho. Aliás, o técnico de segurança, a maior parte, ele pode fazer algumas coisas que são muito específicas e requerem um curso de engenharia, por exemplo, aí ele não poderia, legalmente ele não pode. Né? Muito bem, por favor. Ficou ok? São 6 tabelas, 6 eventos aí, esses que estão valendo atualmente. Né? Muito bem, a base legal não mudou. A legislação trabalhista não mudou, a lei 6.514 da CLD não mudou, a portaria 3.214, que estabeleceu as 36 NRs, não mudou, é a mesma. Né? E a legislação previdenciária também não mudou, é 8.212 a 8.213, o decreto 3048 de 99, para determinar a insalubridade, qual a situação, é o mesmo, né? Da Previdência Social. O artigo 202, que é o financiamento da aposentadoria especial através do RAT, aquelas alíquotas de 1, 2 e 3% sobre a folha, e o FAP, né, que pode reduzir para meio ou dobrar esse recolhimento, é isso? Com base nos índices de frequência da gravidade dos acidentes. Vocês já sabem disso. A empresa que tiver um número de acidentes registrados, o INSS hoje está controlando isso. Se ela tiver ultrapassar a média do seu segmento, é por segmento, né? Ela pode até dobrar esse aqui, passa de 1 para 2, 2 para 4 e 3 para 6. Recolhimento do seguro-acidente. Mas se ela estiver abaixo da média, em número de acidente, tudo, ela pode até reduzir a metade esse recolhimento. Isso saiu na época para poder, o FAP, fator acidentário previdenciário, para poder, como é que fala? Incentivar o empresário a, em vez de gastar dinheiro com recolhimento, gasta com segurança, que é melhor. É para ele e para o trabalhador. Ok? Por favor. Muito bem. A IN 88 de 2017, que essa é uma das últimas, acho que é a última, instrução normativa
tarará, parará, da Lei 813, que está em vigência. Caracteriza a condição especial do trabalho e requer demonstrativos ambientais. O que é demonstrativo ambiental que essa lei fala? É o PPRA, o LTCAT, o PPP, as atas da CIPA e demais documentos, evidências documentais. Então, quando vocês lerem lá, falam assim, o INSS fala, é preciso que tenha evidência documental, é essa parte aqui. É preciso ter os programas. Quem faz o PPRA pode ser o técnico de segurança, o laudo técnico tem que ser o engenheiro de segurança. O PPP, que era a secretária que fazia, agora vai ter um evento específico. Não, o PPP entra em vários pontos e acaba formando ele naturalmente. Ele vai ser alimentado em vários pontos. A CIPA não tem evento para a CIPA, mas tem que cumprir a NR5. E vai ter que provar que treinou, quando entra lá treinamento, vai ter que aparecer lá o treinamento da CIPA. Então não precisa ter CIPA, ela já vai ser tratada no próprio sistema. Muito bem. Eu não pus todas as 36 NRs aqui para não cansar vocês. Então o que eu fiz? Eu coloquei lá demonstrativos ambientais da portaria 3.214 do Ministério do Trabalho e a portaria do INSS. Né? Então, está tudo misturado aqui. Então, lá, PPRA, NR9, o que ele significa? Né? O PGR é o programa da NR22, a mineradora, faz programa de gestão de risco. O PCMAT é o PPRA da construção civil. É 18 que exige. Está ali o nome dele. Consultora com menos de 20 trabalhadores faz PPRA. Acima de 20 trabalhadores, tem que fazer o PCMAT. Okay? O PCMSO, da NR7, uma das normas, é da medicina do trabalho. É obrigado a ter um médico coordenador, é obrigado a ter os exames clínicos específicos, admissional, periódico, retorno de função, etc. Né? E o LTCAT, artigo 58 da Lei 8.213, é o laudo técnico das condições ambientais. Então, muita coisa que vocês... Ele é que determina o LTCAT, se o trabalho por INSS, se o trabalhador tem direito à aposentadoria especial ou não. Porque uma coisa é no Ministério do Trabalho, eu provar que ele tem direito a receber insalubridade ou não, pecuniariamente. A outra situação é eu dizer que a condição que ele está, embora ele esteja recebendo o adicional de insalubridade, mas não faz jus à aposentadoria especial. Doutor Luiz, sim. Um momentinho, só vamos trocar o microfone. Desculpe. Não está dando interferência. Ok. Pode falar, lá é controle. Tá bom. Então... Também. Oi, pega esse. Obrigado. Então, o LTCAT, depois vem o PPP, que é o perfil psicográfico previdenciário, que ele não foi extinto, ele tirou, ele não precisa mandar, mas em compensação ele já é alimentado por outras vias, né, outros caminhos. Eu vou mostrar aqui para vocês o que é um PPP, para vocês entenderem por que tem o PPP. E logo em seguida aqui, a CAT, né, que não tem mais o CAT Web, mas continua tendo que mandar, o laudo de insalubridade na NR15, periculosidade tem a norma NR16, e o membro designado da CIPA é NR5. Por que eu coloquei membro designado ali? Porque a empresa que não precisa ter CIPA, que é o terceiro, né, tem uma empresa que contrata 3 funcionários, 5 funcionários, contrata uma PJ, uma pessoa jurídica, para trabalhar para ela. Mas ela não tem o número suficiente para ter CIPA, precisava de 20, a partir de 20 funcionários, precisava de uma CIPA. Como o terceiro não tem, a norma fala, ele tem que ter um membro designado. Então tem que pegar daquela empresa e colocar ele para fazer o curso de cipeiro, de 20 horas, aquela coisa toda. Eu fazia isso muito lá no Senai, que eu fiquei no Senai 23 anos, na FIEG, enfim, passei pelo Senai. A gente tanto orientava como eu brigava com o próprio Senai, porque nós tínhamos os terceiros lá da limpeza, que é o pessoal todo, e às vezes eu notava lá que eles não participavam da reunião da nossa CIPA,
e estava meio por fora. Eu chamava o encarregado, oh, cadê o... Ah, não, todo mundo tem. Falei, eu quero que você traga aqui o certificado do curso de alguém aí, do designado. Eu quero o nome dele, nós queremos. Eu quero não, a gente precisa. Não é que eu quero. E aí eles corriam lá, davam um jeito. Tá? Então, assim, o designado é muito importante, porque senão o trabalhador fica sem assistência da CIPA. Porque a hora que você pega a empresinha lá, tem 5 trabalhadores trabalhando dentro de uma outra empresa. Né? E a empresa preocupada com os trabalhadores dela, né? da própria empresa. A hora que eu pego aqueles 5, ponho um representante dele, e treino ele, dou um curso de CIPA, no mínimo 20 horas, ponho ele para participar das reuniões da minha CIPA, da minha empresa, ele começa a interar e resolver os problemas em conjunto. Aí eu chamo todo mundo para a segurança. Senão vai ficando de fora, eu faço segurança para uns e não tem para outros. Ok? Então, ok, obrigado. Então, o PPP. E o PPP acabou... E os 20 anos? Não, o PPP não acabou até entrar a vigência da SST, que vai ser em janeiro. E até lá é papel. Né? Mesmo assim, né, só para vocês terem ideia do PPP, a segurança do trabalho ela inicia no RH, quando a pessoa vai fazer lá o exame de seleção para entrar na empresa, que o RH vai selecionar a função e o cargo de acordo com a exigência daquele serviço, tem que selecionar a melhor pessoa, com a melhor capacitação, que seja adequado, né, para não ter desvio de função, e aí termina no RH, quando ele for sair da empresa, ou for demitido, tiver uma demissão, ele vai sair, ele tem que levar na rescisão dele o PPP na mão, perfil profissional previdenciário, para ele lá, se ele já tiver para aposentar, ele já vai levar no INSS, senão ele vai guardando das empresas que ele passou, e vai... Depois ele junta aquilo tudo para ir lá pedir a aposentadoria dele, vai precisar do PPP. Então, a partir de janeiro de 2019, as informações dele vão estar todas no sistema do E-Social, ele ou o advogado dele vai ter senha para poder entrar e checar todas as informações que a lei disponibilizar que ele possa ver, mas esse outro daqui para trás vai ficar guardado em papel. Né? Ele vai ter que guardar esses PPPs tudo numa pastinha, para o dia que ele chegar lá no INSS, falar, ó, daqui para frente você não precisa falar nada que está aqui. Né? Mas daqui para trás você traz os comprovantes. Okay? Muito bem, então o que eu estou falando, não sei, a maioria de vocês deve conhecer o PPP e etc., mas só para fixar alguns pontos do PPP, que essas informações aqui, elas vão ser inseridas no sistema de outra forma. Né? Então, KNAI preponderante, se for obra é o CNO, carteira de trabalho, isso aqui são os dados administrativos, CNPJ, aquela coisa toda. Depois vem um histórico do trabalhador das CATs registradas, todos os afastamentos deles, o número da CAT, a data do registro, a data de retorno, o número da CAT. Né? Por favor. Depois vem um campo, que é o campo de lotação e atribuição. O que ele fez nesses determinados períodos? Né? Então, 43% das empresas não têm o banco de dados atualizado. Isso eu li uma fonte segura. Né? Ali o S1030 vai pedir a CBO. Né? Então, a CBO ela é primordial. A CBO é o seguinte, tem muita gente que define o PPP pela CBO. Quando eu fui fazer os primeiros PPRAs, que tinha carga e função, eu tive que mandar o técnico de segurança aí para nas unidades, sentar com cada encarregado e com o próprio trabalhador para perguntar o que você faz e escrever. Porque só a CBO já é um indicador importante. Lá está tudo que a formação da pessoa, o que ele tem que ter para poder trabalhar, e etc. A formação, o curso que ele tem que fazer ou não. Agora, quando chega na descrição do que ele faz, do cargo dele, é mais ou menos genérico. Agora, tem empresa que ele faz aquilo ali, mais especificamente alguma outra coisa, que tem que estar aqui. Agora, o que ele não pode é o RH contratar ele para alguma coisa e eu aqui colocar ele para fazer outra. Vocês sabem que aí ele está desviando de função e aí é pau na moleira. Né? Muito bem, só terminando aqui essa parte, a profissiografia do cargo, que é a descrição da atividade que eu estou falando aqui agora, que é a CBO, as atividades exercidas sem desvio de função. Ainda pus aqui, para não ter o cuidado, para não desviar. Né? Muito bem. Registros ambientais, que é o PPRA, o LTCAT, que vai ser alimentado 1060-2240. Vai lá, período, tipo, fator de risco, intensidade, técnica utilizada, se o EPI foi eficaz ou não, e o monitoramento da saúde. Muito bem, então essa parte aqui
é a parte dos registros ambientais da exposição dos fatores de risco, que foi lá para aquela outra tabela. Mas saiu aqui do PPP, foi para uma tabela. Atendimento aos requisitos da NR6, da NR9, por favor. Muito bem. Os responsáveis pelos registros ambientais que eu acabei de falar, vai o CREA do engenheiro ali, né? E o nome do profissional legalmente habilitado, que é o nome dele, e o CREA. Ele não precisa assinar, não. Mas a partir do momento que ele tem o CREA dele, o nome dele e o NIT dele, ele é o responsável, né? E aqui embaixo são os resultados dos exames médicos, dos exames clínicos, ocupacional alterado, aquela coisa toda, né? Um resumo. As datas, quando é que fez, o que deu, por favor. Lembrando que as informações médicas são sigilosas, a gente não pode ter acesso. Tá, gravamento. E aqui, o responsável pelo monitoramento biológico, vai o CRM do médico, né? Se for enfermeiro, lá tem o COREM, que é o Conselho do coisa, e o nome do profissional habilitado, que é o coordenador do PCMSO. Ok? Por favor. E aqui tem aquela ressalva, né, que as informações estão sujeitas às penas da lei. Se você der informação errada ou equivocada, você pode ser penalizado por isso, né? E quem assinava o PPP é o RH. Esse assinava, o representante do RH assinava o PPP. O nome do médico, o nome do engenheiro, pá, e ele assinava. Hoje, no sistema, alguém vai ser o responsável, de acordo com a procuração, etc., mas vai... Por que eu mostrei o PPP? Tudo isso que está aqui, que hoje ainda entrega em papel até janeiro, vai ser informado no sistema, de outras formas, por outros caminhos, mas vai ter tudo que tem aqui e algo mais. Não escapou, não acabou, não extinguiu. Ele continua. A responsabilidade do médico, a responsabilidade do engenheiro, a responsabilidade do chefe do RH, que o empregador designou que ele é o responsável pelas informações da empresa. E, lógico, ele é responsável por dar as informações e pelas informações administrativas, porque aquelas que são específicas do engenheiro médico, cada um assume a sua responsabilidade. Por favor. O PPP será convertido em dados de tabelas, né, que eu falei várias vezes. Não haverá um evento específico para o PPP. Elas estarão espalhadas por diversos eventos, mas não haverá inserção e alteração ou exclusão de qualquer dos seus elementos. Tudo aquilo ali que eu falei vai ser mantido. E a CAT já possuirá evento específico do 2210, substituindo o atual sistema CAT Web. Vai, porque é a partir de janeiro, né? Vai alterar o cálculo do FAP. Olha, isso aqui é o fator previdenciário que eu já mostrei para vocês. Muito bem, aqui tem algumas lá do manual, né, falando que como envia a informação dos trabalhadores, dos servidores, anexo dos layouts, ao transmitir o arquivo com informações de alteração. Isso aí é mais o Cleuber que deve informar isso aqui para vocês, os vínculos, tal, etc. Por favor. Isso. Aqui, isso aqui está no manual, né? Que o fluxo de informação de segurança do trabalho, no manual, tá dessa forma. Ó. O 2220 eu faço o cadastramento inicial de vínculo e ingresso o trabalhador. Isso aí vocês já fizeram. Ok. Depois, para poder... eu tenho que fazer o reconhecimento dos fatores de risco, né? Na tabela 1060, 2260, 2240, 2241. Elas estão mantidas, não foi mexido. A partir daí, eu posso informar a comunicação de acidente, alteração de exame, suspeita, e posso fazer o afastamento temporário do trabalhador até o 2230. Eu já tenho os elementos para fazer, né? Outra coisa, observação, informar exame médico de retorno, não pode esquecer. Às vezes a pessoa retorna, vai trabalhar, mas ele tem que entrar com o exame médico de volta, né? E o 2299, que é o desligamento, não esquecer também do exame demissional, né, que às vezes passa batido e fica essa lacuna. Muito bem. Eu citei ali o 1060, o 2220 e citei o 2240, né? E aqui o manual explica cada um, tabela de ambientes, monitoramento da saúde, condições ambientais de trabalho. Então, isso aqui eu não vou cansar vocês, porque isso aqui basta ler o manual que está lá bem explicado. Por favor. Reconhecimento de riscos e fatores biológicos, né? No evento 22, insalubridade e periculosidade.
esse aqui também, e a aposentadoria especial. Isso mudou de tabela e a gente já tem que informar isso, acho que é na 2245. Por favor. Muito bem, foi aqui, ó. Aqui, ó. Olha lá, ó, 1060, tabela ambiente de trabalho. Com ela eu posso fazer, eu faço as condições de exposição do trabalhador, os fatores de risco. Né? Eu posso fazer o monitoramento da saúde. E aqui, ó, o 2241, ele foi excluído agora, recentemente, e os dados foram para o 2240, que é esse aqui, ó, combinando com os demais requisitos e etc. Então, esse aqui é um esqueminha que está no manual do E-Social. Você viu que já há uma alteração aqui, por favor. O E-Social, aqui está a carinha dele, né? Eu acrescentei aqui que agora é o 2.4.06, 06 ou 02? 06. Manual de orientação, de 6 de julho de 18, por favor. Nota de documento evolutivo, NDE 01-3005. Saiu um documento dessa data, só um momentinho, só voltando um pouquinho. Saiu o documento evolutivo. Isso. O que interessa está nas páginas. Ele é muito grande o documento, eu até pus aqui, ó, você tem que saber onde é que estão as informações que você precisa, para você não ter que ler o manual inteiro. É bom marcar lá, né? Por favor. A cara do anexo 1, é um dos anexos ali, ó, categoria de trabalhador, aquela coisa, quando você abre lá, tem aquela quantidade de... São 30 tabelas, eram 26, aumentaram 4, são 30 tabelas para você trabalhar com elas, por favor. Resumo do anexo 1, né? Relação com SST. Muito bem. A tabela 2, financiamento da aposentadoria especial. A 3, natureza das rubricas. Código 202, adicional de salubridade. Tabela 9, relacionando os tipos de arquivos, etc, etc. 13, parte do corpo atingida. 14, o agente causador do acidente. 16, situação geradora de acidente de trabalho. 17, descrição da natureza da lesão. 18, motivo do afastamento. E aqui embaixo a tabela 23, que ela é uma das mais importantes para a área de segurança, é os fatores de risco do meio ambiente, do trabalho, código dos agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, mecânicos de acidente, periculosos, penosos e associação de fator de ausência de fator. Alguém já deve ter falado para vocês, não existe adicional de penosidade. Mas o tribunal, o juiz, ele costuma dar a liminar, acatando a penosidade que o advogado pede, a penosidade. Então tem que pagar esse adicional via judicial e ele tem que aparecer aqui, né? Tem que entrar na folha, tem que entrar como o pagamento da empresa. Embora não tenha norma nenhuma que prevê, não é físico, não é químico, nem nada, é penoso, mas o juiz que deu, aí ele também, a partir desse momento, ele faz parte, né? Tabela 24, codificação com 42 tipos de acidente e doenças adicionais. Por favor. Vou mostrar para vocês agora a parte de codificação. A codificação, quem fizer o PPRA, vai ter que usar código. Por exemplo, eu falo assim, o trabalhador está exposto a solvente de tinta. Solvente de tinta é tolueno, xileno, benzeno é proibido. Muito bem, então, eu não posso mais no PPRA escrever solvente de tinta. Eu tenho que saber lá qual é o solvente, se é tolueno, e eu vou lá na tabela lá e vou saber qual é, já eu vou no químico, né? Eu estou aqui no físico, que é ruído, infração, radiações, vibrações, laser, etc., pressão hiperbárica, isso aqui é na parte de risco físico. Deixa eu chegar no químico, eu termino o que eu estava falando. Então, cada uma dessas situações que o trabalhador tem um código lá, e é aquele código que eu vou colocar no E-Social, não é o problema em si, o código já traz em si o problema, né? Acoplado. Por favor. Muito bem, os químicos, é o que eu estava falando, né? Então, eu tenho que pôr, acetato de isobutila, tolueno, xileno. Eu vou lá, eles são, na verdade, qual o tanto aqui? 841. Ah, está aqui. 841 títulos de agentes químicos. Quer mais? Não é? Então, vai ter que olhar. Não é possível que uma situação que o trabalhador está exposto, eu não acho ela aqui. Não, e no final tem outros. Se não tem, mas não tem um campinho lá de colocar outros. Não fica sem proteger o trabalhador, não. Sempre tem um jeitinho.
Não, essa condição aqui é o engenheiro ou o técnico. O médico ele vai fazer o exame de urina, o exame de sangue, daqueles periódicos. Por exemplo, se eu acabei de falar em tolueno e chileno, né? Que na pintura, lá no setor de plástico, fundição de plástico, tem muitos daqueles tanques lá de tolueno e chileno. E ele entra na corrente sanguínea. Então, pela urina, o médico manda fazer ácido hipúrico na urina. Dependendo da quantidade de ácido, significa que ele está sendo afetado, que a proteção dele não está resolvendo. Então, tem exame de sangue, exame de urina, vários exames que o médico tem que mandar fazer e olha para ver se está contaminando o trabalhador ou não. Agora, o produto em si, somos nós que fazemos, na área técnica. Agora, retirar, coletar sangue do trabalhador, coletar urina, medir pulso, temperatura, o olho dele, enfim, o exame, aí já é a área médica. Nós não temos essa capacidade e nem queremos ter, né? Cada macaco no seu galho. Por favor? Mas a pergunta foi boa. Tirou a dúvida. O biológico. Aí entra o médico agora, né? Anexo 14 da NR15. Várias situações. Trabalho em operações de contato permanente com pacientes, isolamento. Isso aqui vai dar uma insalubridade. Quem trabalha, por exemplo, no HDT, trabalha com paciente com doença infecto-contagiosa, ele vai ter lá o direito a receber, né, mas se ele tiver no HDT, também vai caracterizar uma aposentadoria especial, ele tem que aposentar mais cedo para sair daquela atividade. Então, além dele receber pecuniariamente, ele ainda reduz tempo, mas alguém tem que fazer o laudo dizendo que ele faz jus à aposentadoria especial, porque labora na situação tal, e faz jus à aposentadoria especial. Especial não é receber dinheiro, nós sabemos. Especial é aposentar mais cedo, trabalhar 20, 25 anos. E agora, no caso, geralmente eles levam, além de levar o adicional, é o mais pesado, geralmente o sindicato de saúde aí entra num acordo que é 20%. Porque biológico ou é 20 ou é 40, o adicional. 40 só no HDT. Quem está por aí em hospital, essa coisa, ganha 20. Então, 20% do salário mínimo. Não é do salário efetivo, do mínimo. Né? Agora, além disso, ele aposenta mais cedo se tiver um laudo comprovando que ele está em condição especial. Ok? Por favor, aqui são 14 situações de exposição biológica. Para facilitar. Muito bem, o ergonômico e biomecânico. Aí vem a parte ergonômica, né? Que é a parte de cadeira, postura, esforço, dormir fora do horário, turnos, muita responsabilidade. Eu conheço vários casos aí de pessoas com síndrome do pânico, né? Hoje está na moda. A pessoa vai indo, ela não aguenta a pressão e pira. Né? E aí dá um trabalho tremendo para poder ajustar. Né? Então, aqui os ergonômicos, NR17, tem necessidade de manter ritmo, monotonia, cobrança de... Isso aqui tem várias situações que antes o PPRA não olhava muito isso não, era meio por cima, agora não. Agora tem que olhar qual situação que é, colocar o código lá no E-Social. Vai dar um pouquinho de trabalho, porque... vai aparecer a figura dos ergonomistas, que muita gente aí faz curso de ergonomia. Eu fiz tanto curso em tanta área que a ergonomia eu fui deixando para depois. Então, se cair na minha mão, eu vou chamar um colega, alguém especializado nisso, para me fazer essa parte. Eu não vou botar o meu chapéu onde eu não posso apanhar. Por favor. Passa mais uma. Os acidentes, né? Risco mecânico é aquele de acidente de trabalho, de lesão, de perda de membro, morte, choque elétrico. Então, está ali várias situações aqui, ó, né? Incêndio, que também vai ter que ir para o social. Eu ainda não sei bem que forma, mas vai ter que ir. Por favor. Muito bem. Aqui aparecem os periculosos, pela NR16, inflamável, explosivo, radiações, e aparecem os penosos que eu falei, ó, decisão judicial, acordo, convenção, liberalidade. Se a empresa quiser pagar porque ela quer, ela pode pagar penosidade adicional. Né? Associação de fatores de risco, mineração subterrânea, cujas atividades às vezes afetadas da frente de trabalho, trabalhos em atividade permanente do subsolo, da mineração,
e outros. Ausência de fator de risco. Também, se não tiver nenhum risco, põe esse código aqui. A pessoa trabalha no escritório, não tem risco nenhum. Põe lá 000, tal. Muito bem, o PPRA. É aqui que eu não sei se para passar rápido, para não cansar vocês, eu não sei assim, qual é o... Se vocês estão achando que está certo o que eu estou falando, se está tudo ok, se alguém tinha uma dúvida. Se eu toco mais um pouco, depois vocês fazem a pergunta, vocês ficam à vontade. Ok? Então, eu vou mostrar assim, um PPRA meio rápido. O que é um PPRA? Oi? Seria, a gente tinha que conversar isso. Pode ter o estresse, que aí já entra no ergonômico. Só um momentinho. Quem for fazer pergunta, ergue o braço. O Mauro vai levar o microfone até vocês. Tá ok? Pode continuar, doutor. Ok. A hora que vocês quiserem, fica à vontade, porque aqui são... Eu estou um pouquinho para lá da metade, né? E é um assunto aqui, mais o PPRA, que eu vou passar meio por cima, e depois as informações. Aí eu termino. Acho que não está... Dá para... Deixa eu ver que horas são. 8 horas. Começando 7 e pouco, estamos com uns 40 minutos mais ou menos já, né? Por favor, senhor Evandro. Muito bem. Aqui está um PPRA, eu coloquei lá o soldador. Essa é uma empresa que presta na área de engenharia, mas ela não é de construção, ela presta serviço, faz esquadria, faz um monte de coisa. É do ramo de engenharia, né? Então, aqui está lá o soldador, e aqui está exposto a ruído, né? E o código da tabela, ficou faltando o código, quer dizer, o PPRA está escrito o que é, descrição do cargo do soldador, o que ele faz, soldar suportes, dutos e outras peças metálicas, conforme a ordem de serviço, está tudo escrito ali. Preparar e ajustar ajuste de juntas de solda, né? Mas aqui agora tem que ter o código do fumo metálico. A hora que ele está soldando, eu tenho que medir fumo metálico e pedir para o laboratório analisar no fumo metálico, que é aquela fumaça que sai da solda, se tem a chapa metálica, tem carbono, tem manganês, eu mando ver. Se a solda, o eletrodo da solda, tem composição vanádio, molibdênio, eu tenho que olhar tudo isso e mandar ao laboratório fazer a análise detalhada de todos os elementos que está indo para o ar, que ele está inalando, e falar, deu tantas microgramas por metro cúbico de ar. Aí eu informo isso aqui para poder saber se está acima ou abaixo do limite. Deu acima, não, mas ele usa uma máscara que é eficiente por causa disso que atenua. Ou tem ventilação do local. Tal. Então, isso tudo tem que aparecer aqui, a exposição, o quanto que deu, comparar com o limite de tolerância de norma, para ver se está acima ou está abaixo, olhar qual é a maneira de atenuar o risco, ou de eliminar o risco, ou de reduzir o risco, ver se eliminou ou não, e eu ter a coragem de dizer que ele não é insalubre. Porque se essa afirmação, eu dou um laudo, não é. Mas com o tempo, alguém prova que o trabalhador tem uma doença lá, e apareceu uma doença justamente porque foi exposto aquilo lá, e o problema do profissional, pode ter problema para o profissional que afirmou que não era, sem muita ter certeza. Né? Então, entra a parte profissional, que tem que ter muito criteriosa, porque nada mas é uma forma matemática, tudo tem variáveis, né? Uma coisa mais ou menos, principalmente a saúde humana, né? Da saúde humana, os médicos, que a saúde humana não é 2 mais 2, são 4. É 2 mais 2, ou menos, pode dar menos 4, mais que 4. Não é exata, né? Muito bem, por favor. Aqui a planilha de exposição dos agentes de risco. Fonte geradora, agente químico, por exemplo. Né? Solda de corte a quente. Né? Código, eu tinha que olhar o código dessa solda, do agente, lá na tabela 23. Né? Para poder ele ficar agora de acordo. Porque aqui já estava bom, assim, não, é um agente químico, é feito solda, é proteção respiratória, usa proteção, estava meio assim, né? Aqui, ó, medida, utilização de máscaras descartáveis para fumos metálicos, PFF2CA 14103. Ok. Afirmou que tinha um agente, usou a máscara, resolveu. Só que não, agora vai ter que ter o código da máscara, a eficiência da máscara, vai ter que ter mais critério.
a partir de agora, né? Aqui o código também, de novo, que é o do análise ergonômica do trabalho. Foi que foi lá, ó. Fonte geradora. Levantamento e transporte manual de manuseio de materiais. Ele faz esforço físico, esse trabalhador, ó, né? E aí, exposição ocupacional, corpo e membros, né? Danos à saúde, dores musculares e coluna, distúrbios musculares relacionados ao trabalho. Isso aqui já estava bom, essa informação. Agora não, eu preciso ir lá, olhar o código, lá na tabela que eu já mostrei, qual é o código, né? Esforço físico está aqui, a tabela 23 é o 0401007. Eu informo o código lá no sistema. E outra coisa que ninguém faz, mas vai ter que fazer, é fazer análise ergonômica do trabalho junto com o PPRA. Arranja um ergonomista, ele vai lá, faz um laudo de análise ergonômica. Se você perguntar aí, a maioria não tem, mas vai ter que ter. Vai ter que ter, bicho vai pegar. E não me chame não, porque eu já falei que ergonomia eu não tive tempo de estudar, né? Até dou aula disso assim, pincelada, né? Mas ir lá, olhar o esforço, qual a distância que a pessoa faz o esforço, quanto que é. E você tem todas umas tabelas, uma coisa assim bastante específica, não é ir lá assim de qualquer jeito, né? Aqui, raio ultravioleta da solda e infravermelho. Ok, né? Até aí estava ok. Só que o que ele faz? Ondas eletromagnéticas. Essas radiações infravermelho são ondas eletromagnéticas. Ela pode queimar a pele e afetar os olhos, né? Provocar queimadura da pele, danos à mucosa, catarata precoce, essa coisa toda, né? Só que aí eu tinha aqui a CA na máscara, que estava as barreiras móveis, biombos que estava usando, né? Mas estava faltando o quê? O código do raio ultravioleta, está lá, ultravioleta, e o raio do infravermelho. Tem um código lá na tabela, tem aqui o código direitinho e um tratamento específico para cada situação. O que é o raio ultravioleta? O que tem lá que ameniza o raio ultravioleta? E que é a da solda elétrica, aquela meio azulada, né? E o infravermelho também, quando eu estou soldando, quando você olha para um ferro em brasa e ele está vermelho, se você ficar olhando muito... Doutor, nesse caso aí, coloca só um código ou pode colocar... No caso, dois, né? O trabalhador está exposto a duas três ou mais situações. Eu coloco todos os códigos. Cada código de cada situação tem que ir aí, tem um tratamento para aquele código. Não pode ser assim meio resumido, não. Continuando. Muito bem. Aqui também, ó, foi feitas as medições por análise de varredura, coletou com a bomba, mandou para o laboratório fez análise de alumínio, isso naquele fumo que sai da solda do trabalhador, né, que estava soldando, está a foto dele lá, soldando. Então, lá, alumínio, óxido de cálcio, óxido de ferro, manganês, tudo deu 0,2 miligrama por metro cúbico de ar, 0,5, 1 miligrama, e aí está os limites de tolerância de norma, né, dizendo que está em cima ou está abaixo. Aqui vem assim, ó, proteção, máscara respiratória descartável, PFF2, com a válvula de exalação, CA, número tal, fator de proteção atribuído 10 da máscara. Os agentes alumínio, óxido de cálcio e óxido de ferro apresentaram valores abaixo do TLV, da CGH, e aí faz um descritivo aqui para poder determinar que é insalubre ou se não é insalubre aqui embaixo. Ó, conclusão. Ó. Só que até aí estava bem detalhado, mas o que faltou aqui? Faltou o código. Eu pegar cada agente, cada código e tratar essa descrição aqui de resumo de cada um. No que o senhor está colocando aí é o seguinte, o PPRA, hoje, muitas empresas faziam pela área ocupacional onde os profissionais trabalhavam. Hoje, pelo que eu estou vendo aí, parece que eles vão fazer o PPRA e citar cada elemento, cada profissional, cada servidor. Isso é importante. A sua pergunta é pertinente. Antes a gente fazia assim, setor, função... A gente falava assim, área, setor, e fazia do mais exposto, cobrindo aquele grupo homogêneo. Correto. Né? Agora não. Agora eu posso até fazer assim, mas eu tenho que ter o CPF de a individualidade de cada um que está exposto. Ele vai ter que aparecer no documento lá. Né? Toda vez que eu contratar um novo empregado, eu vou ter que alocá-lo no PPRA?
Não. Ele vai ter que ser incluído, ele vem lá do RH com a descrição de carga, e ele vai ser incluído no PPRA. Se as medições que foram feitas, elas são recentes, e eu faço de ano em ano, e não alterou nada na empresa, o processo continua o mesmo, eu só insiro ele naquele grupo, o CPF dele, e mantenho. Na próxima, eu vou ter que refazer anualmente esses cálculos, essas medições, ou se alterar alguma coisa, se chegar um processo novo, instalar uma máquina nova, mudar, eu tenho que fazer de novo. Mas, assim, ele tem uma validade por um certo tempo. Assim, o trabalho aqui. Agora, o trabalhador que entrar ou sair naquele grupo, ele só entra ou sai do grupo, entendeu? Assim, burocraticamente, né? Menos mal, eu vejo assim, eu acho que não tem... Por isso que eu falo, não mudou muito, não vai afetar tudo. O que mudou é a maneira de fazer, todo esse... Parece que é trabalhoso, mas a hora que tiver tudo bonitinho, vai ficar fácil, porque, né, flui mais. Por favor, senhor. Aqui é de sílica livre cristalizada, né? Então, a sílica, lá na tabela, ela também tem um código, né? Então, esse trabalhador estava exposto à poeira, e mediu, deu sílica, e aí ele não caracterizou insalubridade, mas não caracterizou condição especial de trabalho. Então, não precisa recolher a GFIP dele para aposentadoria especial, mas vai pagar o adicional de insalubridade, né? Muito bem, aposentadoria... Essa parte aqui, eu não sei se a gente deveria entrar, mas saiu uma decisão do tribunal, lá do Luiz Fux, chamada ARI 66435, que flexibilizou a questão da aposentadoria. Se o ruído der acima de 85 decibéis, tendo protetor ou não, ele tem direito à aposentadoria especial. Isso foi uma decisão que o sindicato foi lá, pressionou o ministro do STF, e ele passou a caneta. Isso... Foi agora lá, cadê a data ali? Acho que não está faltando a data. Muito bem. E aí, quando chega ruído acima de 85, poeira mineral também. A poeira mineral, também sai uma portaria interministerial, número 9, do Ministério do Trabalho e da Previdência e tal, que essa LINAC aqui é Lista Nacional de Produtos Cancerígenos. Então, se o produto que o trabalhador está exposto, ele aparece lá naquela lista de cancerígenos, não adianta eu proteger, fazer nada. Ele tem direito à aposentadoria especial. Isso também veio recentemente. Por favor, passa aí. Então, aqui, só para ter uma ideia, eu coloquei aqui, por exemplo, ó, vai mais um pouco. Eu coloquei aqui... poeiras de sílica, aqui está a lista da LINAC com o registro lá chamado CAS, né? O CAS é o registro Chemical Abstract Service, é o número internacional do produto químico. Então, esse número é internacional. A sílica apareceu, a poeira livre de sílica cristalina em forma de quartzo, que está no meio da areia, tem muito, você olha aquela brilhando, ela é aquilo lá, né? Então, ela apareceu o código aqui, ó, pronto. Se tiver sílica, meu amigo, e olha que tem sílica em todo lugar que você for, na construção civil, para todo lado. Tendo sílica, caracterizou sílica, não precisa dar acima nem abaixo, não, já é aposentadoria especial. Isso foi uma encrenca que apareceu aí, e a empresa vai ter que conviver com isso. Tá? Por favor. Muito bem, já partindo para o finalmente, né, informação importante. O Comitê Confederal excluiu do E-Social a CIPA, o trabalho em altura, o espaço confinado e primeiros socorros. Mas, em compensação, está exigindo o treinamento compulsório no S2245, de acordo com todas as normas. Se a NR7 manda fazer um treinamento de primeiros socorros, se a NR5 manda fazer o treinamento da CIPA, se a NR6 manda fazer o treinamento para usar o EPI, e por aí afora, então, tirou de um lado, mas colocou do outro, e eu tenho que fazer mais ainda do que se fosse só aqueles ali. Não, acho que não perdeu nada. Pelo contrário, né? Muito bem. Construção civil. Eu li esse documento numa revista do último encontro de construção civil, em maio de 18, agora, lá no Sul. E aí uma engenheira fez uma exposição lá da carência, deficiência da construção civil. Assim, não digo todas, mas em geral, né? Gestão ativa e integrada dos problemas legais, não tem. A segurança do trabalho é isolada. E laudos, não tem laudo. Nem de poeira, nem de ruído. Não tem.
Quantificação dos fatores de risco físico, químico e biológico, que é ruído ou poeira, sílica, que eu estou acabando de falar, não tem. Não está em laudo para comprovar. Exames ocupacionais, defasado, tem trabalhador que não tem. Gestão do monitoramento periódico, piorou ainda, aquele que o trabalhador tem que ir lá e o médico mandar coletar, e etc, etc. Exames de mudança de função. O mestre de obra muda para lá, muda para cá, e ninguém faz mudança de função, coisa nenhuma, né? A ergonomia do trabalho, piorou. O cara carrega saco de cimento, trabalha na pá, sobe no caminhão, e não tem um laudo dizendo do esforço que ele faz, que é o laudo ergonômico. O bicho pega, né? Equipamento de proteção e sua eficácia, também não é muito claro. Insalubridade, periculosidade e aposentadoria especial, passou longe. Então, uma grande parte das empresas de construção civil, para se adequarem e entrar no E-Social redondinho, vai dar um pouco de trabalho. Então, principalmente para a nossa área. Por favor. É só o exame ocupacional mesmo, que eles vão ocupar, né? Provavelmente, né? Muito bem, pontos de atenção, né? Já terminando. Conscientização a partir dos gestores com o chão de fábrica, né? Manutenção do perfil do RH, mudança do perfil do RH, o RH vai ter que estar preocupado com isso aqui. Relevância do papel dos contabilistas. O contabilista tem importância fundamental. É por isso que eu estou aqui conversando com vocês, porque eu, por acaso, entrei no YouTube lá, vi os treinamentos aqui, eu falei, não sei se falar de segurança lá, mas o contabilista é o primeiro que pega isso aqui e faz acontecer. Então, se ele já tiver com essa visão e chamar a segurança, para nós, eu estou aqui vendendo peixe, que eu sou da Associação dos Engenheiros, eu estou aqui abrindo campo. A minha intenção é essa, além de ajudar a colaborar, é abrir campo para o pessoal também, né, que a gente representa. Como? Não, está errado. Aonde que está? Aonde? Não, é atenção, está errado. É coisa que a gente passa, né? Você viu, eu já vi isso aí 1000 vezes e não tinha visto que era atenção. Ó, pessoal, eu sou meio anarfa, mas também nem tanto. Então é o seguinte, ó, revisar os processos internos, informatizar a gestão da segurança. Mudar de atitude passiva para o comportamento mais ativo, né? Entregar bom serviço de boa blindagem para não tomar tiro no pé. Tudo que você for fazer, cuidado. Você entrega lá, mas não deixa a porta aberta, não. Você pode levar a chumbada, né? Se resguardar por meio de recomendações formalizadas, né? Cumprir a lei, que é o compliance, né? Transparência, integração, sistema anticorrupção. Não vamos ser corruptos, não vamos... É triste ver o dono da Odebrecht preso, o dono da Camargo Corrêa preso, não sei quantos, os grandes empresários nacionais tudo preso, mas um dia isso tem que acabar, pelo amor de Deus, não é? Não é possível. Então, o E-Social ele tem essa parte também de preocupar com a transparência, ele tem esse viés, né, de transparência. Por favor? É só seguir aí, né? Mais um, esse aí já vimos. Sim? Então, eu não vou entrar nesse que aqui ensina como é que o INSS faz o cálculo do FAP, mas não é o caso, né? Aqui nós já falamos o que é o FAP, vamos passar, por favor. Aqui são aquele quadro que está lá da tabela do financiamento das aposentadorias especiais, né? 12% se for 15 anos, né? 9% quando a aposentadoria especial é 20 anos, né? E 6% quando for 25 anos. Isso aí vocês têm que saber disso, porque vocês é que vão dar o recolhimento disso, né? Dar a entrada nisso aí. Bom, por favor, seguinte. Muito bem, aqui é a questão da cota obrigatória, né? Do deficiente, não é deficiente que fala, é PPD, né? Certo? Então, de acordo com a Lei 8.213, está aqui até 100 a 200 funcionários, 2% de cota e tal, vai até 5%. Lá onde eu trabalhava, lá, a cota lá parece que era na época já estava 5%. Já tinha mais ou menos 5 a 6 colegas lá, portadores de deficiência. Vamos lá? Muito bem. Passivo de notificação e multas, né? Admissão, desligamento e pagamento de férias retroativo. Não pode. Estagiário, né? Aquela questão toda do contrato estagiário. Medicina e segurança do trabalho
e gestão de segurança do trabalho. Cota de aprendizes e pessoas com deficiência. Tributação de RGPS, Imposto de Renda e FGTS. Não esquecer de todas, né? Fechamento da folha de 1 a 31 do próprio mês, para poder dar entrada até dia 7 lá, né? Empregado terá senha de acesso aos seus dados. No futuro próximo, ele e o advogado dele vai... Porque um dos grandes trunfos que eu já vi o juiz falar, palestra, o juiz falando assim, ó, senhores, para os empresários, né? Não é que a Justiça do Trabalho ela é tendenciosa, ela é protecionista. Porque vocês têm tudo assinado que o trabalhador não tem. Então, das duas, uma. Ou vocês mostram tudo que tem lá assinado, ou vai valer o que a testemunha falar. Então, isso aqui, ó, o empregado agora vai ter, não precisa mais dessa coisa, porque o empregado vai ter acesso aos dados dele, né, que podem ser disponíveis para ele. Por favor? Estamos acabando já, né? Então, aproveite o tempo que resta, né? Analisar a documentação, conformidade, soluções para não conformidade, plano de ação, cartilha, cargos versus CBO, rever os cargos, rever se está de acordo com a CBO, ver os registros de conselho de classe, todo mundo de acordo, todo mundo que está empregado, do diretor da empresa até o colaborador da portaria, todo mundo é qualificado, todo mundo está registrado no seu conselho, essa coisa toda. Então, é uma preocupação, por favor. E RAT, FAP, estagiário, tabela de rubricas, SST urgente. Artigo 291 da Receita Federal do Brasil, né, obriga a elaborar e atualizar o PPRA, LTCAT e CAT, e demonstrativos ambientais, que eu falei lá atrás. Fornecer cópias para as contratadas, realizar as proteções de seus trabalhadores, especificar EPI, EPC e codificar os agentes de fator de risco. Então, é só vocês usar o artigo 291, né, lá da Receita Federal do Brasil, essa exigência aqui. Só esse aqui, mais um, né? O Ministério do Trabalho cobra. A Previdência cobra. Agora também, agora não, tá? Isso aqui é antigo, né? A Receita Federal também vai cobrar. Então é cerca de tudo quanto é lado, não tem para onde correr. Por favor, mais um. Tema, operacionalização do E-Social. Próximas palestras, né? A operacionalização em si, adequação dos documentos, como é que está, evolução dos softwares. Eu assino uma revista que eu esqueci ela aqui aquele dia, só aquela revista tem 6 softwares em oferta. Nós vamos ver qual é o melhor software de segurança, qual que resolve, qual que está integrado com o sistema. Impacto real do E-Social na segurança do trabalho. A gente vai fazer uma avaliação lá, daqui 1 ano, 6 meses, foi positivo, melhorou, piorou, como é que está? Por favor. Muito bem. Se a cabeça esquentar, o Araguaia está a te esperar, certo? Eu não vou, não, faz tempo que eu não vou, mas eu aconselho. Aqui foi uma foto que eu tirei, ó. Olha, o sol ia se pôr lá em Aruanã, né? Depois, olha o sol se pondo aí 15 minutos depois, né? E aí larga os problemas para lá, larga a contabilidade para lá, larga tudo para lá, ok? Desculpa eu ter atropelado, corrido, mas aí eu quero ouvir vocês, porque é o seguinte, eu preciso enxugar isso aqui, para você saber o que eu deixo para quando eu for falar para a contabilista, qual é o interesse de vocês, ok? Muito obrigado, estou à disposição. Tá. Deixa eu fazer só uma colocaçãozinha aqui. Naquele exemplo que o senhor deu, na função do soldador, se eu tenho uma equipe de 10 soldadores, eu vou ter que fazer um laudo para cada soldador? Não. A gente chama grupo de homogêneo de exposição, porque você pode pegar... tem uma tabela lá que de cada tanto você pega 3, de cada tanto você pega 2, para medir. Mas o que a gente faz mesmo, assim, na prática, é assim, pegar o mais exposto. Você chega para o pessoal, assim, bastante transparente. Olha, qual é o de vocês aí que está dando mais problema, que sai mais fumaça, que sai mais toxicidade? Aí todo mundo aponta, não, é aquele lá. Então, escrevo lá, vou fazer aquele lá. E o mais próximo dele. Pega o risco maior. Risco maior, é o que a gente tem feito para poder ter uma garantia, né? Porque se eu for fazer todos, vai ficar muito caro e a empresa não vai poder pagar. Aí, que se eu fizer o ideal, é eu ter três medições, porque eu posso fazer uma tendência, curva de tendência, né? Mas se o empregador falar, não, eu não posso pagar, o laudo vai ficar muito caro, porque o laboratório cobra caro essas análises, né? Eu fazendo o mais exposto e o que está mais próximo dele também,
eu garanto os outros. E aí acho que a gente está fazendo justiça. Assim que a gente tem feito. Porque agindo desta forma, acho que melhora bastante, porque pela a demonstração que foi feita aí, nos preocupou muito, porque é muito detalhista, função por função, essas coisas. Mas então aí o senhor já deu uma visão mais ampla da coisa, porque a gente está protegendo o risco maior para todos. Exatamente, a ideia é essa. Né? Aproveitar o recurso da empresa para não sair fazendo coisa, né? Assim, usar o recurso de forma, vamos dizer, segura, de forma objetiva. Essa é a ideia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, aí. Fala, Vainer. Está ligado aí? Som. Espera aí, está ligado, vai. Põe força na voz. Alô. Não, eu quero te fazer uma pergunta seguinte, aliás, duas. Você disse que eu cheguei um pouco atrasado, mas eu te peguei essa parte aí. Referente à CIPA, que é uma empresa que tem